Bom dia, bom dia, lindonas e lindões. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Terapêutico. A nossa conversa de hoje, como as outras, é séria, importante e necessária. Estamos falando de uma síndrome que já foi oficialmente reconhecida como doença ocupacional pela OMS. Isso está no CID-11 e já atinge cerca de 30% dos trabalhadores no Brasil. 30%, gente, é um número, é um percentual muito grande. Isso mesmo, quase a cada 3 pessoas estão sendo afastadas, né, por essa síndrome. E o número de afastamentos só cresce. Tivemos um aumento de 136% nos últimos anos. Bom, porque você sabe quem mais sofre? Sabe quem lidera, qual o gênero que lidera no ranking dessa doença? Somos nós, mulheres, porque além do trabalho formal, ainda carregamos responsabilidades emocionais, familiares e domésticas. A gente está falando da síndrome de burnout. E essa síndrome não escolhe só quem odeia o que faz, ela também atinge quem ama o seu trabalho, mas que vive sobre uma grande pressão, grande sobrecarga e cobrança constante. E por isso hoje vamos falar, né, tanto sobre o sofrimento de quem já está esgotado, quanto sobre como a gente pode estar prevenindo, né, esse colapso. E para essa conversa especial, bom, para esse cafezinho terapêutico, eu tenho a honra de receber uma mulher inspiradora, uma mulher de uma alma imensa que eu conheci há pouco tempo e já admiro bastante. E que ajuda muitas pessoas a se reconectarem com a sua essência. Ela é terapeuta e especialista em venda de autoconhecimento, que é a Maria José. E eu vou deixar para ela se apresentar. Ela já está aqui. Deixa eu convidá-la. Bem-vinda a todos que estão chegando a essa live. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Deixa eu convidar aqui a Maria José, que ela já está aqui com a gente. Vamos guardar ela aqui, aceitar o convite. Só um minutinho, pessoal, deixa ela acabar de chegar. Maria José, olha se está certinho. Bem-vinda, os convidados. Ah, agora sim, ela chegou. Deixa eu só ajustar a minha câmera aqui. Dia. Deixa eu ajustar minha câmera. Deixa eu trocar o suporte aqui. José, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Você está Tudo bem com me vocês? vendo? Você está me vendo? Está me ouvindo direitinho? Sim, senhora. Sim, senhora. Senhora operante. Ah, isso. Só fazer uns ajustes aqui, um minutinho. Fui buscar minha redinha de coar o chá. Eu tinha esquecido ela. A sua Eu desci, redinha. Ai, desci que correndo. delícia. Peraí, então, eu só estou ajustando aqui a minha câmera. Hum. Lindona, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Se apresente para as pessoas. Fala Obrigada, sobre Janaína, pelo você. convite. Bom dia para todo mundo, né? 6:30 da manhã, 6h35 especificamente. De Fiquei muito feliz com o madrugada. convite da Jana, né? Porque falar de terapias é comigo mesmo. Eu gosto bastante.
Eu sou Maria José, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com abordagem sistêmica de contos, né? É uma das abordagens que eu mais gostei de estudar e que me faz ter um resultado muito rápido, né, das terapias, porque contos, né, gente, mexe com o nosso inconsciente, né? Começar a Sim. contar qualquer história aqui, você já vai lá na história. Então, eu trabalho com essa parte, além de trabalhar com marketing digital para terapeutas. É, tá na jornada então, né? E uma perguntinha que não está nem no nosso roteiro. Há muito tempo que você trabalha com terapias ou foi a partir de uma necessidade de algo? O que que te atraiu? Sempre é, né, Janaína? Sempre é quando É a com gente vai todo para esse mundo. universo. Quando a gente vai para esse universo, ele sempre é primeiro conosco. Tem 5 anos que eu tô nesse aprendizado, né, do desenvolvimento humano. É, eu vim realmente por uma situação específica minha, e a partir daí eu descobri essa beleza e essa sabedoria do que é estudar autoconhecimento. Então já tem 5 anos, né? Eu estudei muita coisa, graças a Deus, ainda continuo estudando. Quanto mais a gente estuda, não sei se é assim com você. Quanto mais a gente Quanto aprende, mais. mais a gente quer aprender. Esse é um dos vícios que eu quero ter sempre. A partir do momento que a gente está nesse caminho do autoconhecimento, ele é tão transformador na nossa vida, ele vai transformando tanto a nossa vida, que a gente também quer ajudar as pessoas também a se autoconhecerem. Não é verdade? É um caminho assim que vai se abrindo para a gente fala assim, gente, as pessoas também precisam ir para o autoconhecimento. O que eu percebi na minha jornada foi assim, sabe, Jana? Primeiro que eu tive vários momentos, né? Quando a gente entra para esse mundo, pelo menos comigo foi assim, você vai passando por fases. Então, tu tem aquela fase na euforia completa, né? A primeira fase é da negação, de fato, né? Você começa a descobrir coisas ali que você rejeita. Aí você O quer, não tempo quer. todo. E aí vai e para, né? E aí depois você vem para a fase de absorver muita coisa ao mesmo tempo. Aí vira aquela Você quer enxurrada devorar, né? de Você tanta quer informação. devorar de tudo. Exatamente. E E nesse depois momento que a gente quer devorar, ninguém pode ficar perto de nós, porque você quer não. falar, é uma necessidade de falar daquilo, né? E eu passei E tudo. aí isso é bombardeado por críticas, né? Algumas excessivas, outras mais sutis, algumas provocações, né? Às vezes algumas provocaçõezinhas. Às vezes costuma até falar assim, você tá meio perfeitinho, não tá, não? Porque a gente começa a ficar seleto também nas nossas escolhas. Então são as fases, tá vendo? E uma das fases que me prejudicou muito, Jana, foi justamente essa, da seletividade. Porque a gente entra num lugar assim de que eu só vou ficar perto de pessoas que estejam no mesmo nível intelectual que eu. É aí, no meu ponto de Na vista, é aí nossa que é o vibe, né? problema. Que tá exatamente. Porque se eu não me coloco diante de todas as pessoas e cada um com um nível de consciência diferente, como que eu vou saber se realmente eu mudei? É, nossa, eu vou te falar, excelente reflexão, viu? Porque realmente a gente passa por essas fases, mas é importante também. Você sabe que é importante a gente passar por todas essas E fases, ela porque é é o momento inerente, Jana, ela é inerente, ela vai acontecer vai naturalmente. Ela acontecer foge ao nosso naturalmente. controle. Verdade. Agora, mas vamos adentrar o nosso É, tema, né, Maria José? Síndrome de burnout. Quando eu fui pesquisar e fui olhar as estatísticas, muito me assustou. Inclusive, me fez assim, veio para mim uma retrospectiva, porque eu sempre trabalhei no meio corporativo. Sempre. Eu aprendi a trabalhar desde cedo, meu pai é comerciante, então desde os 7 anos de idade, e já adentrei depois que, de outra fase, entrei
no meio corporativo, então, e trabalhei na área de recursos humanos. Então, assim, veio muitos flashbacks quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Deixa eu te perguntar, o que é essa síndrome, né, de burnout, o que ela é e como a gente pode diferenciar esse esgotamento de um cansaço comum? Então, Você Jane, acha que é possível? primeiro, que assim, né, gente? Eu gostaria de deixar claro que eu não sou. Falar de burnout é uma coisa delicada, né, Jane? É uma coisa delicada. Muito. É um assunto que precisa de muita profundidade. O meu olhar aqui especificamente, quando você me convidou, ele é um olhar muito dentro da minha abordagem, dentro do que eu já aprendi, né? Sim, Porque ele vai muito para além, né, de uma coisa da terapia para falar que integrativa, é um por exemplo. especialista no conhecimento. Então, aqui eu vou trazer esse olhar dentro do que eu conheço, né? E engraçado que quando você me convidou, eu achei assim peculiar, né? Porque uma pessoa muito próxima da nossa família foi diagnosticada com burnout e eu como terapeuta, né, acabei fazendo ali alguma coisa. Então, o que que acontece? A sua pergunta é qual que é mesmo? Perdi aqui a pergunta, amiga. A Como a menopausa, né, gente? gente pode, no seu ponto de vista, como que a gente pode diferenciar o burnout de um cansaço normal? Às vezes a gente está no momento de obra, por exemplo. Eu pensei até nesse ponto, que às vezes a gente está passando por um processo, estou mexendo com obra, aí dá um estressezinho maior e tal. Mas no seu ponto de vista, como que a gente pode diferenciar, Então, atentar? o burnout, na verdade, ele é um esgotamento, né? Físico e emocional e mental, e em todos os Sim, sentidos. Ele é muito ligado especificamente ao trabalho, né? A profissão que a pessoa exerce ali, igual você mesmo colocou. Tanto ela pode amar aquele trabalho, como ela não pode amar, que ela vai muito para esse esgotamento. Eu percebo que a diferença uma coisa é você observar os sinais diários, né? Do seu sim. cansaço, da sua exaustão, e você tomar alguma providência sobre aquilo. A outra coisa é você ir negligenciando. Uma das coisas que eu observo muito nas pessoas que têm burnout, elas se autoabandonam. E esse autoabandono, ele é inconsciente, porque você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, e você não vai observando os sinais que o seu corpo, que o ambiente está te dizendo, né? Então você vai naquela. É como se você engatasse uma quinta no carro e ia embora, e vai embora, né? Então, não, e isso não é uma coisa que a pessoa faz porque ela quer, inclusive não é consciente, né? Ela vai ali porque ela está buscando algo, né? A gente sabe muito bem disso, né? Que é a sociedade que a gente vive, que cobra tanto da mulher é esse posicionamento. Então, aquelas mulheres que se encaixam muito no arquétipo da boazinha e da salvadora, ela vai muito para esse lugar do burnout. Porque Ela é tendencioso, né? É tendencioso, né? eu amo essa frase de Clarissa Pícolas, que ela fala assim: a mulher, ela é um borrão de atividades, onde ela faz tudo para todos, onde ela quer ser tudo para todos e ela esquece da sua sabedoria interna, que é essa intuição que fica falando ali para ela: calma, tá demais, desacelera, né? Não precisa de ser, porque a nossa intuição ela tá ali, essa intuição ela é uma sabedoria ancestral divina, né? Quando a mulher ela para de escutar esses sinais, você disse qual é a diferença, né? A diferença é a gente Sim. saber os nossos limites e saber quando parar. Quando você não escuta isso, você vai embora. E aí, invariavelmente, vai vir alguma coisa. Ô, Que Maria no caso, o que a gente está José, falando, o burnout. e você já reparou que com o tempo, a gente vai silenciando nessa nossa intuição até o ponto, aí quando a gente ouve algo parecido, fala assim, não, mas eu não tenho intuição. Todas nós somos muito intuitivas, mas a gente, no decorrer do tempo, da vida, a gente tende a silenciar, ao invés da gente deixar aflorar, muitas das vezes a gente cala a nossa intuição.
Eu observo muito, eu já observei muito isso, inclusive em mim, né? Até um ponto que um dia eu me perguntei, gente, todo mundo fala de intuição, mas eu não tenho isso de intuição. Temos sim. É porque ao longo do tempo a gente vai calando, a gente vai silenciando, e aí a gente passa a não perceber. Mas todos nós somos intuitivas. Temos até alguns comentários aqui, Maria José. A Sandra Regina, ela falou o seguinte: sim, é maravilhoso estudar e aprender para poder ajudar quem precisa. A Ivete, a Ivete falou que como faz sentido isso? Isso aconteceu comigo. É natural nós desejar só ficar próximo de pessoas com a nossa, com a mesma vibração. O pessoal está comentando quando a gente estava falando aí em relação quando a ao gente sistema começa conhecimento. a entrar nesse processo, né, do autoconhecimento, que a gente tem realmente essas fases. Bom, e quais os sinais mais comuns, que até você já falou, né, que indica quando a gente está entrando nesse estado de exaustão mental. Você me falou que a gente esquece da gente, né, a gente de, de cuidar da gente, e são coisas simples mesmo, né? Você Com tem, certeza. você tem, por Você exemplo, pode falar. estava falando da intuição, né? A intuição é uma característica muito feminina, né? Do feminino. E esse feminino, né? Não sei se você sabe, mas o feminino, ele tanto é no homem como na mulher, que a gente tem as mesmas energias, mas na mulher especificamente, ela traz essa característica muito instintiva. Por que que a gente perde, né? Segundo o olhar de Clarissa Pickles, que é o que eu sou estudiosa dela, né? Segundo Clarissa, a gente perde especificamente, Janaína, porque a gente quer se encaixar no mundo. A gente quer. É, é mais importante, a gente deixa de escutar a nossa voz interna, porque a nossa voz interna é a nossa intuição, para escutar a voz externa do mundo, o que o mundo está me pedindo, né? E como a gente vive numa sociedade muito patriarcal, a gente ainda vive numa sociedade muito dominante, predominantemente masculina, por isso o burnout, você sabe, né? Porque a gente quer fazer, a gente quer se encaixar nesse mundo corporativo que é masculino, mas para além disso, a gente somos mulheres. E aí a gente tem as nossas, vamos dizer assim, todos os nossos afazeres, a nossa jornada, a palavra, né? A gente tem uma outra jornada que o masculino não tem, né? Que o masculino, É verdade. né, não tem. Então a gente acaba acumulando muita coisa, né? E essa coisa da intuição, a nossa voz, ela foi calada por um sistema. Não só no sistema agora, desse século que a gente vive, mas de Não, séculos e séculos, né? Então, a gente. E hoje, eu não sei se você percebe, tá havendo um movimento feminino em resgate dessa voz, exatamente. né? Tá. Porque a gente está sentindo a necessidade, a gente está sentindo a falta de se reconectar com a gente de novo. E Do muitas de feminino. nós já estamos entendendo que não precisa mais ser dessa forma. A gente vai para o mundo corporativo, a gente vai trabalhar, mas a gente vai respeitar principalmente a nossa ciclicidade. Nossa, você falou algo muito assim, muito profundo e eu chego até a arrepiar, porque o perfil da mulher contemporânea, né, pregado, é aquela mulher que ela tem que ser guerreira, ela tem que ser forte, ela só vai ser mulher. Bom dia, meninas que estão chegando. Ela só vai ser mulher se ela der conta do rojão. Não importa se ela tem um bom marido ou se ela tem um mau marido, não importa se ela é mãe solo. Não, nada importa, ela tem que ser aquela mulher guerreira, tem que ser aquela mulher vencedora, né? E aí esquece realmente do feminino, esquece de ser mulher. E, bom, te conheci através, né, do portal, né, que é um, como é que eu vou te falar? Um recanto de prazeres, assim, que tem, né? Depois você fala um pouquinho lá do portal para nós, para as pessoas conhecer. Eu conheci você através de lá, através né, de eventos que vocês proporcionam, que eu acho muito importante. É tão bom a gente reconectar com a mulher, a gente poder, porque quando uma mulher cura, muitas outras se curam, né? E aí
a gente começa a entender que realmente está acontecendo esses movimentos femininos, da gente se reconectar, da gente entender que nós, mulheres, nós não estamos aqui para competir umas com as outras, né? A gente está aqui para se ajudar. Ô, Jana, você sabia que o maior indício de que uma mulher está ferida, o seu feminino está ferido, é justamente nesse lugar de julgamento uma da outra? Né? Porque quando eu começo a olhar para outras mulheres e a julgá-la e a rejeitá-la, o meu feminino está completamente ferido, né? Exatamente. Uma das primeiras curas que você começa a perceber é quando a gente já não fica mais nesse lugar de julgamento. E é óbvio que eu fiquei muitas vezes e ainda me pego ainda, né? Nesse Quem não? julgamento. Mas hoje já Quem de uma não? forma consciente, né? Mas de uma forma consciente Que e te indo faz muito para um lugar. refletir, que te faz visitar esse momento e reconhecer ali O que eu ainda não aonde curei. exatamente. É isso que, porque pelo menos, vamos falar assim, numa gíria, a gente não fica mais no vácuo. Quando a gente começa a compreender isso, a reconhecer, aceitar, a gente para de ficar no vácuo. Olha, como eu te falei, eu trabalhei no meio corporativo muitos anos e hoje, né, fazendo uma retrospectiva, olhando para trás, eu consigo visualizar todos esse momento que eu passei e falar assim, gente, como que isso vem enraizado na gente, né? Que a gente não pode sofrer, a gente tem que dar conta de tudo. E é justamente por isso que a maioria dos afastamentos hoje, dos diagnósticos, estão no gênero feminino, com as mulheres. Olha que bacana que a Ivete comentou. Obrigada, Maria José. Já estou te seguindo. Isso, gente. Comece a seguir a Maria José. Eu adoro os stories dela, o conteúdo. Ó, eu chamo vocês de lindonas. Ela e aí, bonita? Eu adoro quando você fala, e aí, Você sabe de bonita? onde É uma veio esse intimidade. bonita? Minha bisavó, a bisavó dos meus filhos, aliás, né, que morreu com 103 anos, Olha, ela sempre brincava assim comigo. Eu chegava na casa dela, ela falava, chegou a bonita, porque bonita com U, né? Não é bonita, ela falava é bonita. bonita. Bonita, por isso que eu falo. E ela me chamava toda vez que chegava na casa da vovó. Aí todo mundo começou, quando eu chegava, a me chamar de bonita. Quando eu vim pro digital, eu fiquei assim, não, como é que eu vou chamar minha audiência, né? E aí eu adotei esse nome Bonita, muito, muito em honra à minha avó, minha bisavó, né, aliás, dos meus filhos, que ela é bisavó por parte de pai dos meus filhos. E aí, sempre que eu falo bonita ou que alguém me chama de bonita, ela me vem na cabeça, automaticamente uma mulher muito forte. Uma sensação gostosa, uma boa De pertencimento, lembrança. né? Ela é muito de pertencimento, assim. Eu gosto muito por causa disso. Não, Porque eu não era da família, né? Especificamente. Meus filhos que são sim. netos dela. E quando ela faz isso, ela meio que me adotou, assim. Então eu era sou da família nesse nível, assim, de intimidade, sabe? Isso é muito bom, né? São recordações maravilhosas, né? Que esquentam o peito da gente. A Sandra comentou assim, ó, é maravilhoso estar num grupo com pessoas com o mesmo objetivo, aprender, ensinar e compartilhar os ensinamentos. Sempre, né, Sandra? Pois é, mas aqui, Sempre. sempre, sempre, sempre. Seja bem-vinda. Bom, e o burnout, ele não acomete, não é só quem não gosta do trabalho, né? Porque hoje, eu trabalhei, sabe, Maria José, eu trabalhei com a área de RH há muitos anos, tanto a parte de departamento pessoal, quanto a parte de recursos humanos. E nesse tempo que eu trabalhei, que eu observei? Eu observei que não é que as pessoas, muitas pessoas não estão no lugar certo. Por isso, alguma parte das insatisfações no trabalho, das pessoas não estar feliz com o que gostam, é porque elas não estão no lugar certo. Né? Tudo é uma questão de perfil. Por exemplo, tem pessoas que gostam
de trabalhar sob pressão, mas é aquela pressão humanamente aceitável. Então, tem pessoas que tá, o perfil delas tem que estar, elas vão estar satisfeitas no trabalho se elas estão, se tem uma pressão. Já outras pessoas não, já não conseguem trabalhar sob pressão. Então, assim, para cada trabalho existe um perfil. E o que eu vejo que acontece hoje muito nas empresas é que as pessoas param ali num trabalho e estão ali por pensar assim, é o que tem para hoje, não tem jeito, é isso mesmo, né? E isso já gera uma insatisfação, né? A pessoa fala assim, eu trabalho porque eu preciso, porque eu não gosto do trabalho. Mas às vezes é porque ela realmente não se perguntou, né? O que que eu gosto de fazer, o que que eu gostaria de fazer, onde eu gostaria de estar. Falta, às vezes, da pessoa parar, pensar, refletir, né? Porque o burnout, agora, por outro lado também, essa síndrome, ela, ela acontece também mesmo na pessoa que ama o trabalho, né? Ela vai entrando ali naquela pressão. Então, no meu ponto de vista, é assim, né? A gente nunca pode amar tanto uma coisa que a gente não respeite os nossos limites, né? Precisamos de partir por esse ponto. E eu gosto muito, eu sou estudiosa de filosofia, né? Amo filosofia. E a Lúcia Helena Galvão, que hoje é uma das nossas maiores referências, né? Em função do digital mesmo, ela diz muito que essa coisa de você amar o trabalho é muito subjetivo, assim, sabe? Ela, mesmo quando a gente ama um trabalho, vai ter dia que você não quer fazer aquilo. Tem dia que você não está afim Tem dia que você não quer, então é respeitar esses limites, né? E a gente precisa de aprender muito, 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 Jana, que a terceira lei da sistêmica, né, que é o dar e o receber, o equilíbrio do dar e do receber. Não adianta a gente ficar fazendo, só fazendo pelo outro, pelas coisas, e a gente não recebe. Precisa de haver um equilíbrio em todos os sentidos, né? Então, ter o retorno, né? quando a gente traz essa consciência, peraí, o quanto eu tô dando e o quanto eu tô recebendo. Então, quando a gente está fazendo demais, eu gosto muito dessa coisa da sistêmica que ela traz. Quando eu estou fazendo demais, eu estou tirando a força das pessoas em deixá-las fazer do jeito delas, no tempo delas, do jeito que elas sabem, porque a gente acaba atropelando quem faz muito pelo outro, é porque acredita que só ela é capaz de fazer aquilo, ou o outro não dá conta de fazer aquilo. Então ela acaba, né, fazendo essa coisa acelerada, essa coisa desenfreada, não respeitando nem os seus próprios limites, nem o limite do outro. Então, vamos entender que dentro da sistêmica, da inteligência sistêmica, que é o que eu mais trabalho aqui nos meus grupos terapêuticos, uma delas é essa lei do equilíbrio, né? O quanto eu dou e o quanto eu recebo. E entender, eu gosto demais dessa frase, eu adotei ela para mim. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida sem pressa e sem pausa. É uma frase de Sêneca que resume muito essa coisa de trabalharmos desenfreadamente. Não precisamos deixar de fazer o que tivemos que fazer, mas sem pressa e sem pausa. Vamos continuar fazendo, mas sem pressa. Então Porque eu quando a gente, adotei assim literalmente essa frase para minha vida, assim, sabe, Jana? Pro meu olhar diante do mundo, diante das coisas. porque quando a gente põe pressa naquilo tudo, a gente corre bastante, a gente se cansa, e aí às vezes a gente se perde no processo, no Então, e a gente caminho. ultrapassa os limites total, bate o carro. E aí é a hora que você para. Você é forçado a parar, na verdade, Você né? Você bateu é o forçado. carro, ué, né? Vai parar. Você é forçado a parar. A Sandrinha comentando aqui, também estou seguindo a Maria José. Síndrome da Isso, Salvadora. menina. E a síndrome da Salvadora, que é a Rejane. Rejane é terapeuta também. Por isso, Tem Rejane, que eu trouxe aqui, qual eu falei no início, assim, Sandrinha qual é o também. perfil de mulher que vai muito pro burnout? A Salvadora, né, o arquétipo da Salvadora e o arquétipo da boazinha.
Arquétipo da boazinha vai, mas ele vai com tudo. Por quê? Porque todas elas têm a principal característica de precisa de salvar o mundo, de salvar as pessoas. De E a cuidar da boazinha família, não de saber toda dizer a não. família. Exatamente. Mas, gente, eu vou te contar uma coisa. Eu lido com mulheres já tem anos, né? E os perfis que eu mais vejo, né? Os perfis, não, perdão, né? As características das mulheres que são mais doentes, vamos dizer assim, né? São os arquétipos da salvadora e da boazinha. É uma roupa que a pessoa veste. Clarissa tem um conto que fala do conto do pele de focas, né? Então, quando você veste uma pele que ela não é sua e você fica muito tempo com essa pele, você você se identifica com aquilo. Você se identifica com aquele arquétipo, com aquela pele que está impregnada, colada em você. E aí você acaba não percebendo que você está fazendo aquilo. Você se identifica tanto com aquilo que você não Nossa, sabe mais. realmente. É aí que as pessoas perdem a sua identidade, né? É por quê? Porque a pessoa passa tantos anos da vida dela tendo aquele mesmo comportamento e vivendo daquela forma que ela não sabe mais, né? Então, bem assim, uma das primeiras perguntas que fazem para mim quando eu faço uma mentoria de direcionamento é assim: eu tenho alguma coisa que está faltando, mas eu não sei o que que é. Tem alguma coisa que eu tô buscando, eu não sei o que que é. Eu tô perdida, E eu não sei o que que é. aquela ânsia, você quer alguma coisa, é igual quando você está com vontade de comer alguma coisa. Vou falar uma coisa bem comum. Está com vontade de comer uma coisa gostosa, aí você abre a geladeira, você olha para a geladeira, não encontra, você abre o armário e tá. Às vezes a geladeira tá cheia de coisas gostosas, o armário tá cheio de coisas gostosas, e você abre, você não percebe. E, gente, mas eu queria tanto alguma coisa. E você sabe E- uma vez, dos encontros que eu fui lá no portal, né, e ouvindo o relato lá, uma das colegas falou assim, gente, a gente passa a desconhecer até a comida que a gente gosta. Se te perguntar assim, qual que é a sua cor favorita, qual que é a sua comida favorita? Você vai falar, às vezes, a comida que você faz com mais frequência por causa de um filho, do marido, de uma pessoa. Você vai perdendo a conexão com você mesmo. Você Exatamente. você não consegue, às vezes, você demora a pensar assim, ué, qual que é a sua comida favorita? Você pensa, entende? Então, Você perde a então, conexão. Jana, isso tudo acontece por quê? Porque a gente acaba vestindo roupas Que não arquetípicas, vamos são dizer nós. assim, que não são nossas, para caber no mundo externo. Então, quando a mulher começa a vir para o autoconhecimento, a entrar nesses movimentos, né, de grupos de mulheres, Femininos, né, né? ela começa a entender, ela começa a querer entender, então, o que que eu perdi? A gente se perdeu da gente mesma. A gente tem saudade, a gente está buscando nós mesmas. E a gente A gente tá não consegue saudosa. compreender, porque a gente está tão, né, a gente está tão na superfície do rio, né, que quando você em algum momento você nem enxerga o rio na vida. Sabe, você está na vida e tem um rio maravilhoso na sua frente e você não consegue ver esse rio. Quando em algum momento você entra numa live, como a gente está fazendo aqui, em várias outras, né? Que nesse sentido de conhecimento, é quando você para sentar na margem do rio. Só que quando você senta na margem do rio, você ainda não sabe o que. Você começa a contemplar e você começa a descobrir de fato o que você está fazendo ali. E aos poucos você vai descobrindo e vendo no próprio reflexo do rio você mesmo. É. E eu amo um contexto que Clarissa traz, né? Eu tô falando muito de Clarissa, Pícolas, Estés, gente, porque eu sou estudiosa de mulheres que correm com os lobos. Eu vou abrir um grupo terapêutico agora em agosto para a gente estudar sobre mulheres que correm com os lobos lá no portal. Então, eu estou muito mergulhada nisso, né? Então, tá muito fresco na minha cabeça todas as coisas. E Clarissa traz muito assim, olha, quando a gente resolve entrar rio abaixo do rio, rio abaixo do rio, porque Clarissa é mexicana, né? Você, como que a gente entra nesse rio abaixo do rio, sendo que a gente só tá aqui na superfície ainda?
Que bom É que a gente tem, verdade. que bom que a gente sentou pelo menos na margem do rio. Já é o início, É o já é que o eu falo que início. é o início desse movimento feminino, é a mulher sentada, onde ela para e começa a entender os seus processos. E mergulhar abaixo desse rio exige muita coragem. Nossa, e como. Mas o importante é dar o primeiro passo, Que é sentar na margem do rio, né? que é Aqui sentar na margem metaforicamente do rio. falando, né, Jana? Olha os comentários. Bonita e Jana, Jane arrasando, parabéns. A Ivete também, que bonita e Jana arrasando muito, passando por um processo de autocura. É, gente, ai, é encantador, né? Dá medo. A gente não pode negar, né, que quando a gente também entra por esse processo, vem um misto de medo, mas é um medo misturado com vontade. Peraí, deixa, peraí, reconhecer, eu me perdi, então deixa eu realmente me encontrar. E você falou algo muito importante, né? Quando eu estava dando um exemplo aí, que a gente às vezes tem vontade de comer alguma coisa, que a gente olha a geladeira, está lotado, olha o armário está lotado. Ali a gente está com vontade da gente mesmo, né? Saudade da gente mesmo. Por Exatamente. isso, Zé, E é maravilhoso quando a gente começa a trazer isso para a consciência, né? E fala assim, peraí, eu não preciso de consumir tanta coisa aqui do lado de fora, sendo que eu mais preciso estar do lado de dentro. está do lado de dentro, verdade. Bom, e que dicas, né, que você daria para quem ainda não chegou nesse ponto, né? Mas que, na verdade, vamos falar dos dois lados, né? Primeiro, vamos falar assim, para quem ainda não chegou nesse ponto aí de chegar no burnout, né? Que vive com essa ansiedade, que dicas que você daria para prevenir? Primeira coisa, né, que eu percebo, meditação, né, amiga? Vamos Eu meditar amo. aqui para a gente ficar no presente, né? Vamos ficar no presente, no aqui e agora, vamos perceber o que está acontecendo à nossa volta. É presença mesmo, sabe, gente? Porque a gente está no automático, né? O tempo A gente está vivendo uma todo. sociedade no automático e uma sociedade anestesiada. Então a gente está buscando sempre do lado de fora. Eu gosto muito de falar que a gente precisa de aprender a aprender, gente, porque nós não aprendemos, nós não somos ensinadas a olhar para o mundo interior. A gente precisa de aprender a olhar para esse mundo interior, porque do lado de fora a gente já sabe tudo. Então, como que eu começo a olhar para o meu mundo interior? A gente precisa realmente de meditar. Meditar não no sentido de a meditação, ela acontece de todas as formas, desde que você pare Sim, e fique no presente. No presente. Esses dias eu gosto muito daquela menina, sabe? Como é que ela chama? Nossa, perdi que o nome dela aqui agora. Menopausa é assim, né? Eu já tô perdendo as palavras. fala não, fala Ela não. faz muita meditação, sabe? Esqueci, vou lembrar o nome dela ao longo que eu for te falando aqui. Ela fez agora na casa, no sítio que ela mora, ela pegou um barracão velho, bem velho, tirou tudo de dentro do barracão e ela tornou aquele lugar, ela chamou aquele lugar de espaço vazio. É onde ela medita. Então ela deixou a casa do jeito que estava, velha, ela não pintou, ela tirou todos os móveis, ela só abriu mais janelas, né, para ficar com espaço maior. Bom, E e ter luz, ali dentro é um lugar dela, é onde ela entra para meditar, não tem nenhum estímulo que faça com que ela né, vá olhar para aquilo, né? Então, eu gosto muito dessa coisa de nós olharmos para dentro do nosso vazio interior e encontrar os espaços da gente, né? Nos encontrarmos ali dentro desse espaço. Então, minha dica é medite, né? Olhe para o seu mundo interior. Outra dica que eu deixo aqui é interrompa o seu ciclo de dou conta de tudo. Interrompa esse ciclo. Quebra ele. Sai dessa ideia de que a mulher tem que dar conta de tudo. Não tem, gente. Tanto não tem que aí dá burnout, né? Essa coisa de você acreditar, né? É uma crença muito enraizada, ancestral, de que a gente tem que dar conta de tudo. Não tem que dar conta de tudo. A gente tem que sair dessa ideia, esse desse ciclo vício. repetitivo, Esse é um, esse padrão de que as mulheres têm que dar. Não, não tem que dar essa coisa de falar assim, mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas não grava nada, tá no automático, dá esse cansaço mental e físico, esse esgotamento, né, que é o burnout. E no final das contas você fica assim, minha mãe dava, minha avó dava, minhas irmãs davam.
Mas a gente pensa isso, a gente olha, aí a gente entra para aquele lugarzinho da comparação que só atrapalha, porque aí você começa a pensar assim, nossa, mas fulana, olha para você ver, tá com a situação de doença na família, ainda assim ela consegue levar a menina para a escola, ela cuida disso, ela cuida daquilo, ela tem um trabalho e ela sempre está rindo, sempre bonita. Entende? E aí a gente começa nessa comparação. A Rejane comentou o seguinte: o homem já vem com essa configuração, entra na caixa do nada com facilidade. Sabe uma outra dica também, Maria José, que eu acho bacana, eu falo baseado em mim, eu acho importante a gente começar também a criar rituais para nós, pequenos rituais. Por exemplo, esse cafezinho, né, que eu estou tomando aqui, agora não dá para o pessoal ver, mas tem um queijinho, um pãozinho, tem uma frutinha. Antigamente, eu só tomava, não só o café, todas as minhas refeições não eram com presença, era sempre correndo, tomando café em pé, ou comia de marmita. Veja bem, eu nem senti o gosto dos alimentos. Estou falando de mim. E hoje, o que eu vejo? Para mim, hoje, o café da manhã, para mim, ele é muito. As minhas refeições são muito importantes. E eu gosto hoje de sentar e tomar o meu café. É a presença. Então, esse cenário, né, do café terapêutico, de estar com café, isso é realidade na minha vida. Acontece todos os dias, porque eu falei assim, não, eu quero tomar o meu café sentado, eu quero tomar o meu café com tranquilidade. Eu quero sentar, eu gosto da fruta picada, por exemplo, eu gosto da bananinha picada com canela e mel, então eu quero fazer isso todos os dias. E então, se eu quero, se eu gosto, se faz para mim a diferença, eu levanto então 30 minutos mais cedo para mim poder preparar o meu café, mas eu sento e tomo. Então, acho muito importante a gente estar em presença com a gente mesmo. E assim, né, Jana, a realidade do brasileiro, da brasileira especificamente, ela é diferente dessa realidade que a gente vive, eu e você, por Sim, exemplo, né, da gente poder tomar fazer os nossos rituais, né? Então, mas ainda dentro da realidade de cada uma de nós, a gente entender que a gente precisa de presença em qualquer exatamente. coisa que estejamos fazendo. Porque precisamos urgentemente, Jana, de sair desse automático, dessa anestesia, sabe? A gente precisa de trazer muita coisa para a consciência de que nós estamos com a campanha do sono, da insônia no portal, né? Então, essa privação do sono, ontem eu até estava olhando isso, né? Essa privação do sono voluntária é você sair da sua presença e para o que te anestesia. E aí é claro que você vai colher malefícios com isso, gente. Aí você não dorme bem, no outro dia você não é produtiva, você vive cansada, você vai dar burnout. Tanta coisa está acontecendo hoje pelo simples fato, pelo simples comportamento de Verdade. fazermos as coisas com mais presença. E as meninas estão comentando aqui essa coisa que para o homem, né? Para o homem é mais. Eles não têm. É mais fácil para eles, vamos dizer assim, né? Desligar. Eu entendo, gente, que nós mulheres somos mais cobradas pela sociedade, né? Sempre. Pelo sistema, né? A gente foi mais cobrada e somos ainda muito cobradas. Os homens, eles já fazem o que na cabeça deles e pelo que foi ensinado e pelo que a cultura traz, que eles já fazem o que é deles. O resto é nosso. Mas esse resto é o tudo, né? Porque o homem, É né, aquele a gente vê ditado. que Enquanto descansa, carrega pedra. olha pra você ver que crença, tá vendo? Olha que crença. Tem mulheres que têm essa crença, assim, e ela faz, igual a Regiane colocou aqui, que ser a heroína é ser bonito ser heroína. Nossa, eu tenho uma irmã que ela é heroína na veia, assim, e ela gosta quando as pessoas chegam pra ela e falam assim: Nossa, mas você trabalha muito, você faz muito as coisas. Oi, eu te admiro, viu, Como você você dá fazer isso. conta, né? Como Como é é que que... você tem Não, e nem fala energia? como é que dá conta. Fala assim, não, eu queria ser igual a você. Gente, isso é romantizar, normalizar uma heroína que está
morrendo. Se você for ver os memes de heroína, todas elas estão extremamente machucadas. Então, Exatamente, sair desse exatamente. arquétipo, gente, tirar essa ideia de que a gente dá conta de tudo, é o primeiro passo para você começar a melhorar. E assim, e tudo que. E outro, eu acho um arquétipo também, assim, é uma crença, assim, para me conseguir tal coisa tem que ser no sofrimento. Por que tem que ser no sofrimento? Por que tem que ser? É o inconsciente coletivo, né? Por isso que eu amo tanto estudar Jung, né? Jung diz que o inconsciente coletivo, ele valida as crenças, né? Ele chancela as crenças. Por quê? Por quê? Porque a ancestralidade fez, todo mundo lá atrás fez. Eu sempre escutei dessa forma, o ambiente que eu fui criada foi dessa forma. Então, isso, às vezes, nem é uma coisa que está no seu radar, né? É seu ali, do seu ambiente, da sua criação. Mas está tão inconsciente coletivo, impregnado na cabeça de muita gente, que você é aquela coisa da manada, vou fazer porque todo mundo faz. E aí você reafirma a crença e continua naquele lugar, porque Valida sempre e foi assim, repassa, né? padrão, E né? repassa, E aí né? você fica nesse padrão repetitivo e a coisa não vai. Ainda bem, Janaína, ainda bem que uma das coisas mais maravilhosas, do meu ponto de vista, é essa informação que a gente tem, né? Assim, na palma da nossa mão e como as pessoas precisam de usar isso de uma forma mais inteligente, de uma forma Sim, mais sábia, assim, nem é inteligente, sabe? É com sabedoria sabe? mesmo. É com Meu Deus, que conversa mais gostosa, Maria José. A gente nem vê o tempo passar. É, terapeuta com terapeuta não pode encontrar, amiga. Tá, E ainda mais se a tá audiência cheio de tiver terapeuta aqui. terapeuta. E tá cheio de terapeuta aqui, ó. Rejane, Ivete, Sandra. E Então, eu não, já posso aqui, ó. vender meu peixe, amiga? Claro que vai vender seu peixe. É óbvio que é óbvio que você vai vender seu peixe. Gente, e eu vou te falar, eu quero muito ainda participar desse seu grupo de estudos. Igual eu te falei, a quinta-feira eu já tenho um compromisso com um grupo, né? Mas vai dar certo. Tá. Uma hora vai dar certo. E na Aqui, ó, verdade, a Ivete até comentou, ó, gosto muito. Aí, ó, do autor que você falou, ó. a Ah, Clarissa? tá vendo? Não, como é que chama? A Jun? Sêneca. É, ela comentou aqui. Sêneca é um filósofo que fala sobre a brevidade da vida, sobre como a gente tem esse olhar para a vida mais filosófico mesmo, né? Mas, Pois gente, é. deixa eu vender meu peixe, né? É isso, você vai Jana, vender seu peixe e aí eu vou deixar para você encerrar. Aí quando você terminar, eu vou fazer uma prática rapidinho, eu vou aplicar um pouquinho da técnica que eu trabalho, do Aura Master, para a gente finalizar e começar a semana bem Zen, relax, bem zen. você quer terminar aqui sobre o burnout? Tá tranquilo? Não, eu acho que agora está na hora da gente encerrar. O pessoal já está. Eu vou deixar para você fazer o encerramento aí, suas considerações sobre o burnout, vender seu peixe, convidar o pessoal a seguir seu Instagram, que ainda não está seguindo. Então, E aí eu gente, finalizo. eu falo, na verdade, eu já fiz esse grupo online, né, aqui pelo digital de estudo, mas eu tenho desejo de fazer presencial, por quê? Porque eu acho que, né, gente, a gente tá carente de ficar perto uma das outras, né, Sim, de estar verdade. presencial, né? É lógico que no digital eu vou ganhar mais dinheiro, de fato. Por quê? Porque a escala é maior, né? Mas eu tenho muito esse desejo de fazer presencial, eu estou me organizando para isso, eu quero fazer uma coisa bem legal. Vai ser um laboratório de estudos, né? Desse, eu não dei um nome para ele ainda, né? Mas desse mundo psíquico feminino, sabe? É um estudo do mundo psíquico e feminino. É um estudo desse mundo interior feminino, né? E ele é completamente em cima do livro de Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro riquíssimo. E o grupo vai acontecer em agosto, na segunda semana de agosto, numa quinta-feira. E fica aqui o convite. Quem quiser entrar para a lista de espera, é só me chamar depois, porque eu já estou com a lista aberta, já tem pessoas inscritas. E como o portal não cabe muitas pessoas, né? Lá na sala que a gente tem não cabe tantas pessoas. E até para eu poder dar esse suporte e a coisa ficar bem legal, bem próxima, eu não quero que seja um grupo grande mesmo. Será toda semana, tá, gente? Quem estiver disposta, é toda quinta-feira
durante 3 meses esse primeiro encontro. Depois, quem quiser continuar, vai renovando, né? Então, é isso que eu gostaria de falar. Gostaria de convidá-las também para poder seguir o portal Corpo e Mente, porque lá eu faço um trabalho com as terapeutas, um trabalho de marketing, um trabalho de suporte também com elas. Estou adorando essa experiência e quero te agradecer, Janaína, pelo convite. A gente já vem ventilando isso e assim que você me convidou, eu super, né, aceitei, porque eu gosto desses movimentos. Sou eu que faço as lives com as meninas no Sim, portal, então elas gostam, né, eu sempre dessa tento segurança, né? acompanhar, sempre que dá eu gosto de acompanhar. A Ivete perguntando, onde mora Maria José? Oi, Ivete, ela é minha vizinha, minha conterrânea, estamos em Divinópolis, em Divinópolis, Minas. Minas Gerais. Quem E sabe, eu né, ô, Ivete, quem sabe, né, a Maria José, talvez ela abra 2 turmas, né, uma presencial e uma online, né, quem sabe, né, Ivete? Quem quem sabe, né, sabe? a gente planta essa sementinha nela a partir de hoje e aí permite, né, todas nós participarmos, porque aí ela vai abrir em outro dia mesmo, aí vai dar para me Ah, que coisa participar. boa. Pode ser uma ideia, hein? Pode ser... Não, mas eu não quero entrar no burnout, hein, amiga? Não quero entrar no Não. burnout. Não, Então, isso é é dentro das respeitando os meus limites também. possibilidades. Dentro das possibilidades. Senão aquilo que gera prazer, encantamento, vai tornar um fardo, né? E aí não, né? A Ivete, você sabe, a Ivete sempre fala, né, que ela gosta muito de Minas. Ah, tá. Deixa eu responder aqui só a Paula. O Paula, é o seguinte, é porque são 2 portal, tá? O que a Maria José falou é uma, como é que eu vou dizer? É uma É uma, clínica é de uma terapias clínica aqui integrativas. em Divinópolis que chama Corpo e Portal, como é mente. que é? Portal Corpo e Mente. E tem o grupo Portal, que é um outro grupo, tá, Maria José? É um grupo terapêutico que chama Grupo Portal Terapêutico. Então, são aqui 2 tipos. Tem um portal aqui que não tem vínculo com o Grupo Portal Terapêutico, só para vocês entenderem, que é um grupo de terapeutas, sabe, Maria José? Ah, Depois tá, eu até entendi. comento com você. Mas Entendi. deixa. Tá. Que ótimo, percebi mesmo que era mineiro. Ah, mineiro, gente, mineiro, vou te contar. Vocês já identificam o tal do bicho mineiro de cara, assim, ó, de cara. Que bom, Ivete, que você tá gostando da live, porque 6h30 da manhã, né? Tem que. Ontem eu fiz um story falando assim, bonito, amiga que é amiga, vem 6h30 da manhã aqui ficar conversar com a gente, né? Porque não tem jeito 6h30 da manhã. Mas eu queria encerrar É na aqui, força do amor, é na força do amor. é na força do autoconhecimento mesmo, que é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui, que para a gente sair desse ciclo, né, de burnout, de tantos problemas que a gente está vendo aí acontecer, né? A gente precisa de autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é liberdade. Autoconhecimento é o meu primeiro valor inegociável. Antes de qualquer coisa, eu acordo de manhã e eu já consumo alguma coisa, não no Instagram, tá, gente? É livro físico mesmo. Eu não sei se vocês conseguem porque tá com filtro, mas Tá, eu gosto muito tá de dando pra ler. ver. É. Eu gosto muito de ler e eu acho que hoje a gente está partindo para uma realidade, Jana, que nós, por causa da IA, né, por causa da inteligência artificial, a gente está partindo para uma realidade de que a gente precisa de ter uma mente mais analítica, uma mente mais é, uma mente analítica mesmo, né? E para a gente adquirir essa mente analítica, a gente precisa de ir para o autoconhecimento, a gente precisa ler, a gente precisa de ter o poder da síntese para poder entender aquilo que eu li, o que aquilo pode me ajudar no meu dia a dia, pegar o conhecimento que a gente adquiriu e realmente colocar em prática. Afinal de contas, se a gente não colocar o conhecimento em prática, ele é apenas um Ah, não, aí conhecimento, né? tá usando muito uma palavra agora, senão a gente vai ficar obeso intelectualmente. A obesidade, ela não é boa, né? Então a gente realmente tem que vivenciar. E a gente tem conhecimento, a gente tem que realmente. O que falta é o quê? Às vezes colocar em prática. Paula, eu vou te mandar o link, tá? Lá do portal que a Maria José falou. E a Patrícia também é mineira. A Patrícia é mineira. A Ivete falou que coloca para despertar. Pois é.
Vou deixar Mas, uma frase para as meninas aqui que eu gostei, eu escrevi, eu gostaria de falar para elas aqui. bora lá. O burnout às vezes é a última recurso da nossa alma dizendo: você Socorro. me abandonou. Nossa. Fala de novo. Fala de novo. O burnout às vezes, no caso do burnout que a gente está falando, né? Sim. Ele pode ser a última chamada para nossa da nossa alma. Nossa alma está nos dizendo assim: você me abandonou. Esse é o recado do burnout. Você Nossa. me abandonou. Quem me abandonou? Eu comigo mesma. A minha alma grita, né? Porque a nossa psique é a nossa alma. O psíquico feminino é a nossa alma. E quando a gente começa a entrar nesse automático, nesse mundo anestesiado, a gente nos abandona. O burnout é um abandono de si mesma. Nossa. Meu Deus. É. Uh, sem Gostoso, né? palavras. Obrigada a Bom, todos vocês que estiveram aqui conosco, viu, Jana? E e por quem você não, também. quem não está seguindo a Maria José, bora seguir a Maria José. E eu vou finalizar, então, com uma prática rapidinho, né? Eu vou pedir agora, nesse momento, que vocês... essa prática, a gente vai fazer 2 movimentos, tá, Maria José? Com a sua mão direita, você vai tocar o seu coronário, tapinhas, e a mão esquerda aqui no coração, tá? É só esse movimento que a gente vai fazer. E eu vou pedir que todos repitam, tá? Então, vamos primeiramente fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda e concentre nesse momento, só escuta o que eu vou falar e repita, tá? Então, com esses tapinhas, dessa forma, suavemente, repita. Eu ativo a minha coluna de luz. Eu honro o meu corpo. Eu ativo o meu princípio celeste. Celebro a minha inteligência suprema. Celebro cada ciclo que se inicia. Celebro cada ciclo que se encerra. Ativo a minha sincronia. Eu, meu corpo, meu eu superior, tudo está em sincronia agora. Energizando, sincronizando. Deixo ir o que não é luz. Está tudo bem, corpo. Está tudo luz agora. Somos luz. Energia suprindo. Energia fluindo. Cura, fé, paz. Honro meu corpo. Honro a minha mente. Honro o meu espírito. Honro a minha existência. Honro todos os níveis e dimensões. Sou luz em sincronia perfeita. Na energia perfeita. Está feito. Isso, pode soltar as mãos, relaxa. E agora, Maria José, a gente vai repetir a palavra luz 3 vezes. A gente vai estender o Z e a gente vai falar com som de S. Então, vamos imaginar que na primeira luz, né, uma luz toda violeta preenche nosso corpo, nosso espaço. No segundo luz, que seja uma luz branca também, que nos preencha, né? E, por fim, uma luz dourada que vai nos proteger e ampliar por todo o nosso ambiente. Então, vamos respirar profundamente.
Luz. Luz. Mais uma vez, respira profundamente. Luz. Luz. E mais uma vez, respira profundamente. Luz. Luz. E vem voltando bem devagarinho pro aqui, o agora. E aí, bonita? Gratidão, viu? Gratidão pela sua presença. Gratidão a todos que participaram, que comentaram. Gratidão a todos, né, que vão assistir na gravação. Quem gostou, compartilha. Quem não está seguindo a Maria José ainda, passa a seguir. Maria José, eu costumo deixar as minhas lives, às vezes por 48 horas ou uma semana. Então, eu vou baixar ela agora no meu Insta. Eu vou te colocar como colaboradora. Fica à vontade. Se quiser também deixar ela gravada ou não. Mas, olha, eu fico muito grata pela sua disponibilidade, né? Pelo carinho, respeito que você teve em aceitar o meu convite, viu? E pode ter certeza que foi muito inspirador hoje conversar com você, tá? Obrigada. Muito mesmo. Muito obrigada. Um beijo Lindeza, lindeza. Obrigada eu. Que possamos ter outros momentos assim. Obrigada por sempre. todo mundo que estava aqui, por quem começou a me seguir. Eu tô muito no portal, viu, gente? Eu tô muito no arroba do portal da clínica, então às vezes eu vou aqui no meu arroba e faço alguma coisa ali, mas é porque eu estou estruturando as coisas para que eu realmente vá para lá com força total. Um abraço muito Sim. grande, um bom dia, uma excelente semana maravilhosa para todas nós. Beijos de luz, viu? E gratidão. Gratidão Assim a todos. seja, para vocês todas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.